Dilma Rousseff, do PT, e Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Os demais candidatos, Ivan Pinheiro, do PCB, Levi Fidelix, do PRTB, José Maria, do PSTU, José Maria Emael, do PSDC e Rui Costa, do PCO, não participam do debate por não terem representação na Câmara e nem atingido 3% das intenções de voto. Esse posicionamento dos candidatos aqui no estúdio foi estabelecido num sorteio, e que se mantenham em silêncio durante todo esse debate para não prejudicar nem os candidatos e nem aqueles que nos acompanham pela TV. Democraticamente vão debater propostas fundamentais para o futuro do Brasil. O primeiro tema é legislação trabalhista. Agora eu vou sortear quem será o primeiro candidato a fazer. Ina Silva, quem vai fazer a pergunta sobre legislação. Vou fazer a pergunta para a ministra Dilma. Em 30 segundos, por favor. Considerando que nós temos um grave problema de informalidade, 50% da força de trabalho economicamente ativa está na informalidade. O que você pretende fazer para reduzir esse grave problema que ameaça a condição de vida digna, inclusive os direitos trabalhistas dos cidadãos brasileiros? Aos telespectadores e aos candidatos. Uma das grandes conquistas do governo do presidente Lula foi a melhoria na questão da formalização do trabalho no Brasil. Até 2005, o que a gente via era esse processo do bico, do jeito para poder ter uma renda ou até sobreviver. Com o governo do presidente Lula, nós aumentamos bastante a formalização do trabalho. Tanto é assim que batemos todos os recordes na geração de emprego com carteira assinada. E criamos 14 milhões e meio de empregos até o momento. Acredito que até o final do ano nós chegaremos perto dos 15 milhões de postos de trabalho criados. Contribuiu para isso necessariamente a expansão do mercado interno no Brasil, o que permitiu que houvesse uma maior produção, maior consumo e, portanto, mais emprego no Brasil. Também contribuiu muito para a formalização, a ampliação do crédito, porque no Brasil a gente tinha níveis muito baixos de crédito e houve um aumento de quase R$1 trilhão ampliando o crédito. Isso aumentou o investimento, permitiu que as empresas contratassem mais. E também eu queria destacar o combate à crise que fizemos, que impediu que o Brasil fosse um país que desempregasse. E aí, dos fatores mais importantes foi o fato que, diante da crise, nós desoneramos o IPI, né, de automóveis, da linha branca, e conseguimos, de fato, sustentar o consumo, o emprego e a renda no Brasil. A réplica. Bem, eu observo que a questão de como resolver o problema da informalidade não foi adequadamente respondida. Lamentavelmente, nós temos cerca de 50% da força de trabalho economicamente ativa na informalidade. Isso cria um grave problema para os trabalhadores no que concerne aos seus direitos e cria um problema também no que concerne à previdência. Eu acredito que é fundamental que tenhamos um olhar para as principais reformas e nós estamos diante de um grave problema que precisa ser encarado da seguinte forma, no meu entendimento: manter os direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo simplificar o processo de contratação para que possamos diminuir a informalidade e com isso melhorar a vida dos milhões de trabalhadores que não têm acesso à previdência e que não têm acesso a direitos, para que essas pessoas possam ter seus direitos assegurados. Agora, a tréplica da candidata Dilma em 1 minuto, por favor. Eu queria destacar que até 2005 havia geração de trabalhos informais mais do que trabalho formal no Brasil. Essa situação modificou. E nós fomos capazes de gerar um volume de emprego muito significativo se você comparar com o nível de desemprego que hoje graça nos Estados Unidos e na Europa. Mas eu queria deixar claro que eu acho que o aumento de emprego é importante que se dê mantendo os direitos trabalhistas.
mantendo o direito ao fundo de garantia, ao 13º, a férias. E acredito também que o Brasil precisa de gerar um volume muito grande de empregos. É necessário a gente perceber que, para isso, nós teremos de ter taxas elevadas de crescimento econômico, sem o que nós não teremos os empregos necessários para que o Brasil tenha e garanta empregos para a sua juventude. Bem, agora então, na segunda rodada, a candidata Dilma é quem vai fazer a pergunta, né? E o tema eu vou sortear aqui. Funcionalismo público é o tema da pergunta e a candidata vai escolher quem será o oponente a responder. Eu vou perguntar para o Plínio. Plínio, eu acredito num Estado que seja um Estado meritocrático e profissional e que o funcionalismo público seja valorizado. Porque a experiência que a gente tem é que com o funcionalismo valorizado, os serviços públicos prestados à população são muito melhores. Então eu queria te perguntar, Plínio, qual é a sua política para funcionalismo público? Olha, a minha política para funcionalismo público é completamente diferente da do seu governo. Completamente. Não tem terceirização, não tem arroxo de salário, não tem privatização. Tudo isto para enfraquecer a máquina do Estado. Ora, você era ministro, não viu você reclamar contra isso? Não viu você dizer absolutamente nada contra isso. E você vem agora perguntar para mim o que eu acho do funcionalismo. É óbvio, a minha vida... Primeiro, eu sou funcionário público, a minha vida inteira fui funcionário público. E segundo, eu acho que nós temos que valorizar o servidor público. E quando você terceiriza, quando você privatiza, quando você, na verdade, você diminui o funcionário público. De modo que eu queria saber se a gente vai ter mesmo um servidor valorizado caso você chegue, o que eu não creio, à presidência da República. É isso que eu espero que você possa, na verdade, responder aqui hoje, né? Se você, de fato, se compromete a não terceirizar mais, a não privatizar mais nada, a retomar aquelas empresas públicas que foram privatizadas no seu governo e no governo anterior também. Aqui sobrou para todo mundo, porque de fato todos estão nessa faixa neoliberal, todos estão pelo capital, ninguém aqui está nem pelo funcionário e nem pelo operário. Essa é a verdade dessa eleição. É isso que precisa ser dito aqui e que vai ser dito hoje neste debate democrático que nós estamos travando aqui na Rede Globo. 1 minuto para a réplica, candidata. Candidato Plínio, o governo do presidente Lula não privatizou, pelo contrário, ele reforçou a Petrobras, fortaleceu a Petrobras, deu oportunidade para a Petrobras de sair, por exemplo, uma empresa que valia 15 bilhões de dólares, hoje vale 225 bilhões. Você só consegue isso, Plínio, valorizando o funcionário, permitindo. Agora, eu acredito no funcionalismo de carreira. E nós fizemos isso, acabamos com a precarização e fizemos vários concursos públicos, criamos várias carreiras. Aliás, isso foi uma característica do governo do presidente Lula, valorizar o funcionário e dar reajustes. Tempo esgotado. Petrobras é uma coisa que você não devia falar, porque a verdade é que a Petrobras não é pública. Que negócio, não é mais pública, já deixou de ser. Uma porcentagem enorme das suas ações são em mãos de empresas privadas. O seu Eike Batista, pelo que eu sei, no seu governo, ganhou uma valorização em um ano de 1 bilhão para 50 bilhões. É o 8º homem mais rico do mundo. No seu governo. Você era ministra, não disse nada, não falou coisa alguma. De modo que, na questão do funcionalismo, o que precisa é, de fato, recompor a força do Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro possa cuidar de você, possa ter serviços públicos que sirvam, de fato, aos seus interesses. Isso é que é fundamental, isso que não foi feito.